problemas da sociedade, antes de mais nada, eles são éticos, morais e civilizatórios. E para que a gente consiga entender um pouquinho esses aspectos, é importante que a gente mergulhe, né, eh, e procure, né, o conhecimento. Então vamos falar o seguinte, sobre a questão do analfabetismo moral. Então, o analfabetismo moral. Os valores morais, eles são juízos construídos socialmente, fundamentados na ideia do bem, do que é certo ou errado. O conjunto desses juízos, ele é chamado de moral, um conhecimento comum aos indivíduos de um determinado grupo, que orienta os seus sentimentos e as suas ações. O analfabetismo moral, ele está ligado intrinsecamente aos valores do indivíduo, valores herdados, né, porque nós herdamos os valores. Esse herdar não é uma questão genética, existem outros aspectos, até a própria convivência, né, em função até dos ambientes, então existe toda essa questão. Recebidos pelos seus pais, família, educação e a sociedade, quer dizer, um conjunto. A moral também se relaciona com a capacidade de perceber, isso é importante, porque muitas vezes as pessoas se apegam na questão da moral e não se aprofundam nesse ponto que é importante, porque a moral ela também se relaciona com a capacidade de perceber e sentir. Ou seja, a moral envolve sentimentos. Isso é importante. Isso é muito importante e muito pouco explorado de forma aberta. Aí, nós temos que lembrar que a racionalidade humana, ela implica a conformidade de suas crenças com suas próprias razões para crer, ou de suas ações com umas razões para a ação, para suas ações. Racionalidade humana é o processo pelo qual agimos com objetivos reais e considerados corretos pela sociedade. Agir racionalmente é ter uma perspectiva das consequências que algumas ações podem ter. O princípio da racionalidade, isso é importante, é um princípio proposto pela psicologia, no qual evidencia que cada indivíduo sempre escolhe algo que lhe dará maior satisfação. Além disso, ela também pode ser utilizada diretamente na economia, sendo assim chamada de racionalidade econômica. O pensamento racional ele contribui para que o homem diferencie o certo do errado. O certo tem razão, o errado não tem razão. Podemos chamar a razão de razão a capacidade que todo ser humano tem de criar e articular as palavras e pensamento. Por isso, o homem é um animal racional. Ele pensa, fala e tem ideias, produz ideias. Vamos parar para pensar melhor, que essa é uma das coisas que eu sempre digo na maior parte dos meus vídeos, né, das minhas palestras. Eu coloco muito essa questão de que nós precisamos aprender a pensar. Precisamos aprimorar a nossa capacidade de processar os nossos pensamentos, porque pensamento se transforma em sentimento, que se transforma em ação, relação e etc. Pensando bem, conseguiremos compreender melhor as coisas que nos acercam. Não vivemos uma guerra ideológica, mas sim uma guerra lógico-racional. Basta avaliar atentamente o exposto e a realidade que nos acerca. Não podemos defender o errado independentemente de quem o faça. Defender o indefensável é e será sempre intolerável. Ou assumimos a realidade, ou viveremos enganados e criando desculpas para as nossas escolhas. As principais crises existentes da sociedade, como eu disse no começo do vídeo, são ética, moral e civilizatória. Tudo que vivemos pode ser compreendido quando analisamos melhor os mínimos detalhes. Aquele ditado antigo, que nem tudo que reluz é ouro. Muita coisa que reluz te reduz, te limita, te condiciona. A pior de todas as mentiras é o auto-engano. Cuidado, não existem apenas dois lados. Existe o lado do meio, o fiel da balança. O fiel da balança indica o equilíbrio entre os dois lados. Se refere a uma espécie de mediador confiável e nós teríamos que estar sempre atentos a esse aspecto. Aquilo que você defende
Você defende com embasamento? Porque na nossa vida, se nós não nos embasarmos na realidade, tudo aquilo que nós falarmos e tudo aquilo que nós fizermos será nulo, né? Ou será questionável. Porque nós, infelizmente, não fomos estimulados dentro do nosso processo educacional a pensar, a refletir, né? E o refletir é aquilo assim, porque, por exemplo, eu só tenho, ainda que eu consiga refletir aquilo que eu fiz, eu posso refletir naquilo que eu vou fazer usando todo o meu histórico, né, o meu passado, para poder refletir as minhas ações presentes e futuras. Agora, se nós não formos ensinados, não houve dentro do processo educacional uma disciplina, ainda que eu não goste muito do termo disciplina dentro da grade curricular, porque parece tudo uma questão de prisão, né? Então é muito estranho tudo isso. Eu acho que nós teríamos que tentar reformular um pouquinho os próprios conceitos, os próprios termos utilizados para definir, né, as coisas, até para que nós pudéssemos fazer com que isso seja um pouco amenizado, ou seja, pelo menos, ou seja, que seja utilizadas palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então a grade curricular dá a impressão de prisão, grade, né? Então você está preso aquilo ali. E não que eu seja contra a nós seguirmos especificamente um conteúdo determinado, desde que esse conteúdo ele tenha algum tipo de conexão com a própria realidade. Agora, o que é importante dentro do processo, e aqui nós estamos falando de moral, e nós estamos falando de analfabetismo moral, e nós estamos falando de coisas que a sociedade deveria parar para refletir hoje. Eu estava lendo um texto rapidamente, né, a respeito de Aristóteles, falando a respeito da educação, né, daquilo que ele enxergava como educação. E Aristóteles não é inquestionável, né, assim, aquilo que ele diz, ainda que existam alguns pontos que eu acredito que não que exista uma divergência, não que eu esteja aqui criando uma divergência com relação aos pensamentos daquele homem, daquele sábio ser humano, mas é que nem tudo aquilo que ele disse, na época que ele disse, pode ser aplicado ou é aplicável nos dias de hoje. Esse ponto é importante. Porque lá ele dizia que era um dever do Estado e que o Estado deveria fornecer, né, uma educação de qualidade para todos, para que todos pudessem ter acesso às mesmas condições, terem acesso às mesmas informações. E acredito que isso é algo realmente muito interessante. Porém, quando nós transpomos isso para a nossa realidade, século XXI, aonde você vê que os governos eles defendem interesses de minorias, então é logicamente que eles vão criar um sistema educacional. Primeiro, há uma diferenciação. Nós temos as escolas particulares e temos escolas públicas. A escola pública no passado, num passado não tão distante assim, eram escolas exemplares. O professor tinha salário equivalente a outras profissões que são muito mais valorizadas hoje em dia na nossa sociedade. Aqui eu não estou fazendo uma defesa e nem tampouco atacando, estou apenas dizendo coisas que são constatáveis, ou seja, estou trabalhando em cima da realidade. Porque eu também não poderia estar puxando para o meu lado, né? Como educador, eu poderia aqui estar querendo vender o meu peixe. E não, o objetivo não é esse, mesmo porque eu faço críticas, né, à questão do sistema educacional e também a respeito da própria formação dos educadores. Existe uma lacuna significativa, né, com relação a isso, mesmo porque, além de existir uma lacuna, ainda existem outros pontos, porque de alguns anos para cá, as universidades, as faculdades, elas se tornaram verdadeiras fábricas de diplomas. Isso tudo com a anuência dos nossos representantes legais, né, do próprio governo, que ele quem certifica, né, na verdade ele autoriza, né, aquela instituição de ensino a disponibilizar para o mercado, né? Então essa mercantilização, né, da educação, ela, sem a menor sombra de dúvida, ela trouxe inúmeras consequências. Então, primeiro, quando você tem um colégio, eu estou falando de ensino médio, ensino fundamental, principalmente o médio, onde você tem uma educação muito mais focada especificamente na questão do vestibular. E é muito interessante, mas será que realmente dentro dessas escolas, será que dentro dessa grade curricular, será que essa metodologia especificamente ela faz com que os alunos desenvolvam os aspectos cognitivos necessários?
que isso é importante a gente frisar esse aspecto, será que existe realmente isso ou se realmente nós estamos apenas formando pessoas que são capazes de decorar para que eles possam ser aprovados em concursos públicos ou para que eles possam ser aprovados em vestibulares? Será que nós estamos fazendo com que eles aprendam? Porque existem 4 pilares na educação, ainda que eu penso que deveriam existir outros pilares que não estão contemplados nesses 4 pilares. O aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a conviver, aprender a ser, fazer, conviver e o outro é, aprender a aprender. Então aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Esse aprender a ser ser quem tu és sendo, né? Então, para que isso aconteça, nós teríamos que trabalhar muitíssimo, né, os aspectos especificamente de cada indivíduo. Então, essa educação ela deveria ser uma educação que realmente abstraísse, porque esse é o ponto importante da educação, né, extrair, né, o abstrair o melhor do indivíduo. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, na década de 70, salvo engano, nós tivemos a questão da educação, da escola vocacional, né, da educação vocacional. Onde o que é a vocação? Vocação é aquilo que a pessoa ela tem não só uma identificação, né, maior, porque existem pessoas, por exemplo, vou falar da área de exatas e de humanas, exatas, biológicas e humanas, então vamos falar assim, existem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade maior para determinada área do conhecimento. Então, nessa escola, na década de 70, eles previam e eles disponibilizavam para os alunos o aprimoramento especificamente, não só, mas mais especificamente daquilo ali, com foco realmente na formação do indivíduo, aproveitando a sua vocação, ou seja, aquilo que ele tinha maior, entre aspas, facilidade. Isso é muito interessante mesmo, porque nem todas as pessoas elas se identificam com todas as áreas do conhecimento. E quando você chega num determinado momento da vida, eu me lembro na época do meu ensino médio, existiam os cursos onde nós poderíamos fazer, né, específico. Eu lembro da Fundação Getúlio Vargas, que tinha vários cursos, e entre eles edificações, etc., e você poderia optar, né, pelo ensino médio normal ou esse ensino médio que seria uma espécie de técnico. Na minha época era assim que se dizia. Mas não era escola vocacional, não existia essa questão de trabalhar a vocação. E o que a gente percebe hoje, que a falta de vocação do próprio educador é um grande problema, porque a educação não é você transferir o conhecimento que você adquire, não é esse o objetivo primário. Porém, se você não consegue ensinar alguém algo que você mesmo não saiba. E o que a gente vê, infelizmente, no processo educacional de uma maneira geral, e aqui eu não estou apontando para A, B, C, D ou E, mas é que as pessoas estão comprando seus diplomas e essas pessoas, esses certificados, esses diplomas não certificam o conhecimento. Tá? Isso é um grande problema. E isso vai ser um grande problema daqui para frente. Sem contar que hoje, né, a escola, como é que é? A escola do século XVIII com professores do século XIX com alunos do século XX, né? Seria mais ou menos isso. E as tecnologias, etc. E o próprio processo formacional do educador, ele não acompanhou essa velocidade. Então, isso também é um problema que deveria ser pensado e repensado. Tá? E o que nós estamos percebendo, e aí é que aquilo que eu entro e sempre falo a respeito desse assunto, quando a gente trata de educação e quando a gente trata de crise na educação, é como o ex-senador, já em memória, falecido, Darcy Ribeiro, disse muito bem, não há uma crise na educação. Né? Não há. Essa crise, na verdade, ela é um projeto, ela é um plano muito maior, né? De você realmente não formar cidadãos conscientes, coerentes e etc. Então, você ensinar o indivíduo a pensar não é você fazer com que ele pense como você pensa. Aí, voltando lá para o Aristóteles, quando ele lá atrás, né, escrevendo ali sobre a questão da educação e a importância do Estado, né, oferecer uma educação igualitária a todos e que o Estado era o detentor e o responsável por aquilo, não diferenciar as classes, etc., até aí tem um aspecto interessante. Isso em teoria. Talvez naquela época isso fosse, né, totalmente possível, praticável. Hoje,
no século XXI, é nítido e notório que não. Por quê? Porque existem interesses, né? Os interesses estão acima de tudo e acima de todos. Os interesses estão acima de tudo e acima de todos. Então, só por aí, só por esse ponto, a gente já consegue entender que o problema é muito mais embaixo. Então, não adianta a gente ficar focando e a gente focar nesses aspectos especificamente, porque o que, que acontece? Se a gente focar nesses aspectos especificamente, a gente deixa de focar naquilo que é importante. Então, o Estado, ele sim, ele tem o papel, né, de fiscalizar, de acompanhar, mas a educação ela não pode ser um processo de doutrinação, porque existe uma grande diferença entre o doutrinar e o educar. E para aqueles que não conhecem essa diferença, o doutrinar é quando você impõe, né, determinadas questões de uma maneira que vai favorecer alguns interesses. Então você deixa de lado, é como se fossem os sofistas, né? Então o sofista, ele tem o papel do sofista, entre aspas, dentro de um contexto geral, trazendo aqui para a nossa realidade, ele tem o papel de doutrinar. Ele não está aí para educar, ele não quer libertar o ser humano dos grilhões da ignorância, ele quer aprisionar ainda mais esses indivíduos nos grilhões da ignorância. Ainda que aparentemente aquilo que ele propõe é uma coisa boa, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim, é uma coisa negativa. E isso, infelizmente, é a realidade da nossa sociedade. Não adianta a gente querer reclamar ou falar qualquer coisa diferente com relação a isso. Nós vivemos isso, vivemos uma crise na educação que na verdade não é uma crise, é um projeto. E a gente assiste e vem assistindo atrocidades com relação ao processo educacional. E aí tudo isso atrapalha no aspecto da moral, da construção dessa moral. Uma moral que não esteja somente presa a crenças limitantes e dogmas ou paradigmas. Então nós temos que expandir a nossa consciência. E aquilo que eu volto a dizer, já para quem conhece o meu trabalho, para quem acompanha os meus vídeos, eu sempre digo que o conhecimento é o cimento que preenche os alicerces da consciência. Contudo, entretanto, se não houver uma revolução na educação, não haverá uma revolução na consciência. E se não houver uma revolução na consciência, não haverá uma revolução na educação. É uma condição sine qua non. E, infelizmente, o que a gente assiste dentro do meio, até do próprio meio acadêmico, são indivíduos muitas vezes soberbos que acreditam que são o dono da verdade, e a verdade que tem dono, na verdade, ela não passa de uma mentira. O dono da verdade é o pai da mentira. Então, esse é um problema também muito sério. E pessoas que, porque possuem um certificado, um diploma, acreditam que são, né, os, entre aspas, deuses. E não é assim que funciona. Mesmo porque nada é fixo nem nada é permanente, somente a impermanência é permanente. Então, existem mudanças, né? Os ciclos mudam. Nós estamos hoje lidando com gerações totalmente diferentes das gerações anteriores e assim sucessivamente. E teremos daqui para frente outros desafios. E a educação, ela não vem acompanhando esse processo. Eu vou chamar de processo evolutivo, ainda que eu enxergue isso como aspectos de certa forma evolutivos. Mas a gente não vem acompanhando o processo educacional, o sistema educacional, ele não está acompanhando a velocidade. Então, não é transformar as aulas mais atrativas, mas é sim despertar nos indivíduos o interesse por aquilo. Então, o conteúdo, ele tem que ter uma significação, ele tem que ter um significado, ele tem que fazer sentido para o aluno. Então, nós temos que preparar o educador para que ele consiga fazer com que o aluno perceba que aquele conteúdo, que aquela matéria, ela é importante para o desenvolvimento dele, no processo formacional dele, do aluno. E logicamente que esse é um desafio muito grande. Até mesmo quando você fala de alunos de faculdade, você vai encontrar dificuldade nesse sentido, porque as pessoas se sentem muitas vezes empoderadas em função de uma série de questões. Sem contar outros problemas, mas eu não vou entrar nos méritos dos problemas, nós estamos falando do aspecto da moral. E aqui nós não estamos falando de uma moral especificamente, não de forma nenhuma religiosa, nós estamos falando de uma moral num sentido mais amplo. E a moral tem a ver com sentimento, como foi dito anteriormente. Penso eu que nós chegamos a um momento
deveras importante, significativo, aonde nós deveríamos, nós eu digo, não somente os educadores, mas como a sociedade civil, parar para repensar um pouquinho, repensar esse sistema educacional, repensar a maneira com que nós estamos educando os nossos educadores, a maneira com que nós estamos educando os nossos discentes, né? Então, tanto os docentes quanto os discentes, porque se você não melhorar, né, a qualidade do nível na formação do docente, o docente não tem como melhorar o nível na formação do discente, porque são condições também sine qua non. E o que nós estamos assistindo, e de certa forma perplexos, é com a má formação, tá? A má formação, tanto de um ou de outro. Sem contar que quando você pega o conteúdo, quando você pega o currículo, quando você pega a grade curricular, o conteúdo programático, você percebe que ele está totalmente desconectado da própria realidade da sociedade, a realidade da sociedade ao qual os indivíduos estão inseridos. E esse é um grande problema, porque você não pode desconsiderar, ainda que exista ali uma grade curricular obrigatória, e eu não discordo em alguns aspectos disso, mas eu acho que teria que ter uma maneira de repensar isso, porque nós não podemos trabalhar a mesma realidade em realidades totalmente diferentes. Fica muito difícil. Então nós temos que levar em consideração a realidade para que nós possamos assim trabalhar um conteúdo, vou dizer factível, mas que seja possível que o indivíduo consiga compreender a importância, né, do processo educacional na sua vida, seja vida acadêmica, né, seja vida pessoal, particular e por aí vai. Porque a educação, ela é a base de tudo, assim como o respeito, né, a educação. E para que a pessoa seja respeitosa, teoricamente, ela tem que possuir educação. E uma educação que liberte ela dos grilhões da ignorância. E o pior ignorante não é aquele que muitas vezes é julgado, subjulgado pela sociedade. O pior de todos os ignorantes é aquele indivíduo que ignora a sua própria ignorância. Conheço muitos ignorantes doutos no sentido de doutores até, tá? Que possuem ali seus diplomas, seus certificados, mas ignoram a realidade, né? Ignoram a realidade e ignoram a falta de conhecimento deles. Então você percebe nitidamente que as pessoas, conforme elas vão evoluindo e progredindo, né, nas suas formações acadêmicas, elas vão se afastando também da realidade. É uma coisa também muito interessante, e deveras interessante, que deveria ser fruto de estudos, né? Porque ao invés desse indivíduo progredir, evoluir no sentido positivo, me parece que há, em alguns casos, uma certa regressão. E é extremamente negativo para ele mesmo e para os outros. Então, quando nós pensamos em educação, nós deveríamos pensar em responsabilização. E não somente responsabilizar o Estado, mas sim o Estado como responsável principal, talvez pela questão de custeio, etc., principalmente porque o sistema é caro, né? A educação não é que ela seja cara, eu falo que é o melhor investimento que pode existir, né? O investimento em conhecimento, ele é o único investimento que você não tem perda, desde que você faça de forma adequada. Infelizmente, o que a gente percebe na nossa sociedade é que gasta-se muito, porém gasta-se mal. E enxergam ainda os custos com a educação gastos e não investimento. Então, transformar também essa questão do investimento. E quando há descontentamento no sistema educacional fornecido pelo Estado, os pais que possuem condições financeiras, eles vão optar por colocar os seus filhos, matricular os seus filhos em escolas particulares.
nada contra, né, a questão das escolas particulares. Eu acho que, não sei se é um problema ou não é um problema, isso seria algo muito mais profundo para a gente entrar nessa discussão, mas nós deveríamos aqui realmente fazer ou estimular que haja uma revolução na consciência para que a gente possa repensar todos os processos até mesmo de socialização, porque esses processos de socialização eles não estão sendo positivos, as pessoas estão a cada dia mais é, é, mais distantes umas das outras. Então é um individualismo que chega a certo ponto tão egoísta que a pessoa passa a não pensar tanto nela e de uma maneira totalmente errada, né? Porque a gente percebe que muitas vezes as pessoas que têm uma condição financeira melhor, elas acham que são superiores às outras. E essa falsa superioridade faz com que elas acreditem que elas, pensando por si, né, pensando em si, elas estão pensando por si. Não, não. Eu discordo veementemente. Pensar por si é totalmente diferente do pensar em si. A pessoa que pensa por si mesmo, por si só, ela nem não faria isso, não pensaria nela, só nela. Porque somos seres dependentes, dependemos direta ou indiretamente dos outros. E se nós não lutarmos por uma sociedade mais igualitária, e aí a questão da equidade, né, a importância da equidade, que também ela não é somente a palavra equidade e não só a palavra, mas como a equidade em si mesmo, ela não é somente algo a ser utilizado nos aspectos relacionados a a deficiência, né? Ou seja, a questão dos problemas, né? Alunos que têm problemas, então a gente vê muito essa questão da inclusão. E não, a equidade ela tem que ser expansível, né? Tem que ser expandida para outras questões. Agora, será que essa sociedade a qual nós estamos inseridos, ela está disposta a formar indivíduos capazes de pensarem por si mesmos? Será que essa sociedade está disposta a fornecer, dar uma boa formação para os indivíduos? Ou ela somente faz o que faz com os objetivos por trás, né, que são obscuros, são objetivos escusos e obscuros? Será isso? Então são coisas que nós temos que parar para pensar. A gente escuta muita coisa, muita coisa. Quando você procura conhecimento, eu falo que quanto mais você se aprofunda no conhecimento, mais você percebe que somos ignorantes, ou seja, que nos falta conhecimento. Nós temos hoje acesso a informações que acho que talvez, não, acho não, tenho certeza que nunca na história da humanidade nós, né, uma sociedade teve acesso a tantas informações numa velocidade tão rápida, mas o que adianta você ter acesso a informações se você é incapaz de transformar a informação em conhecimento? E para que você transforme essa informação em conhecimento, você precisa trabalhar o indivíduo para que ele seja capaz de interpretar, não interpretar papéis, mas ele seja capaz de processar a informação e transformá-la em conhecimento. Aí que é o pulo do gato, como se diz. E o que nós assistimos hoje na sociedade é o que? A formação de indivíduos que não pensam por si mesmos, indivíduos incapazes de interpretar um simples texto, um simples enunciado de uma pergunta. As pessoas estão mais preocupadas com o final de semana do que com as suas próprias vidas. As pessoas não se autorresponsabilizam, não se autocomprometem. Elas não estão conectadas com a realidade. Elas buscam o tempo inteiro se desconectarem da realidade, elas buscam nas fugas, seja ela qual for. Existe uma questão hormonal também que nós deveríamos levar em consideração, porque a fase de adolescência, principalmente as transitórias, elas realmente influenciam muito aquele indivíduo, ele perde muito, é, ele perde a concentração, enfim, há uma série de questões aí, a série as guerras, né, hormonais, elas refletem e repercutem na vida do indivíduo agora. Isso não significa
de forma nenhuma, que não seja possível você otimizar isso, ou seja, ressignificar, fazer com que os alunos entendam a importância do processo da ressignificação no próprio processo de formação da sua consciência. Então, o trabalho da escola, o trabalho do educador, o trabalho da educação, ele não se limita somente, na minha opinião, à questão do desenvolvimento de alguns aspectos que são levados hoje em consideração. Então, essa ampliação, essa expansão da consciência, essa formatação da consciência, sem a deformação, sem a doutrinação, é que seria o ideal. E uma análise minuciosa da realidade de cada contexto ao qual essas crianças, esses jovens, esses adolescentes estejam inseridos, para que a gente realmente trabalhe com objetividade, com objetivos, e que nós consigamos trazer, né, ou pelo menos lutar por resultados melhores. E aqui o resultado, esse resultado de uma melhor educação, de um aprimoramento no processo formacional educacional, ele proporcionaria para a sociedade uma série de benfeitorias, uma série de melhorias. Benfeitorias eu não sei se é a palavra. Melhorias sim. Ele traria consequências extremamente positivas, porque um ser pensante ele não vai ser um ser perambulante. Um ser pensante ele vai muitas vezes refletir antes de agir, antes de falar. Então, nós teríamos condições de ter uma sociedade muito diferente do que ela é. Os países que passaram por grandes guerras e por grandes destruições, etc., esses países focaram especificamente na formação, na educação. E os resultados eles são extremamente positivos. Ah, mas aí surgem outros problemas. Bem, problemas todos nós, todas as sociedades tiveram, têm e terão. Isso não há como fugir. Mas nós podemos diminuir, né, significativamente alguns problemas, principalmente os problemas de ordem social. O que a gente vê hoje são pessoas que não são capazes de compreenderem, né, e às vezes até mesmo aceitarem. Aí a questão da aceitação vai um pouco além a classe social a qual elas estão inseridas. Se você pergunta qual é a classe social que elas estão inseridas, muitas vezes elas têm dificuldade de explicar. As pessoas têm dificuldade, muitas vezes, aqui eu estou falando não somente de jovens, como também adultos, que estão totalmente apartados da realidade. Eles acreditam somente naquilo que eles querem acreditar. E o processo deformacional, que aí eu chamo o nosso processo educacional como um processo deformacional, e eu não tenho nenhum receio, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, puxa vida, mas você, às vezes, você pega pesado, né? Você utiliza termos que são termos puxados, né? E você como educador, então você está falando de você mesmo. Eu estou falando do processo educacional como um todo. Eu faço parte integrante disso, porém, existem certas amarras que não permitem que a gente consiga, né, muitas vezes seguir. Logicamente que dentro daquilo que está na grade curricular, que está no conteúdo programático que foi estabelecido dentro do currículo, a gente consegue não é alterar a essência do conteúdo, mas sim tentar fazer com que aquele aluno tenha interesse em aprender aquele determinado assunto, porque nós temos que fazer isso, na minha opinião, fazer com que o aluno enxergue o porquê que ele vai aprender aquilo e como que aquilo pode ser encaixado na realidade atual dele, tá? Ou atual ou futura, passada, presente ou futura. Isso é importante, mas eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que hoje o sistema educacional, hoje não, há muitos anos, o sistema educacional ele não forma seres pensantes. Então as pessoas não param para pensar naquilo que elas estão pensando. Elas estão pensando somente porque outras pessoas pensam. Quanto mais pessoas pensam de uma determinada maneira, maior é o número de pessoas. Quanto maior o número de pessoas que seguem determinado pensamento, você consegue compreender que aqueles indivíduos eles não pensam por si. Eles precisam do quê? Eles precisam se sentir o quê? Parte integrante de algo. Então, se aquele indivíduo, e aí eles criam uma identificação, talvez por inúmeros motivos, razões, que aí existem aspectos até psicológicos envolvidos dentro desse processo, porque a educação ela também trabalha muito esses aspectos, aspectos psicológicos, a questão psicopedagógica, etc. Não vou entrar no mérito, mas o ponto importante é assim que o processo educacional, tal como ele se encontra, ele não forma seres pensantes. Ele forma seres que pensam, mas na verdade estão sendo levados a pensar como estão
entre aspas, pensando, porque na verdade não estão pensando. Eles não param para analisar de forma racional aquilo que eles estão pensando. Aí vai trazer para o lado das emoções. Então é assim, é uma instigação do instinto um instinto primitivo, vamos dizer assim, o tempo inteiro. Era bom que esses instintos primitivos que fosse resgatado a questão da sobrevivência, né? O instinto de sobrevivência seria uma boa, porque com o instinto de sobrevivência talvez o indivíduo fosse se proteger um pouco mais dele mesmo. E proteger dele mesmo no sentido de não fazer uso de substâncias ou de alimentos que fazem mal para ele mesmo, mesmo que exista uma indução. Então, a sociedade ela cria meios de induzir o ser humano a pensar que ele pensa, mas ele não está pensando porque ele não para pensar naquilo que ele acredita que está pensando. E ele segue a massa sem questionar, sem reclamar. E aí nós estamos formando o quê? Criaturas que são incapazes de pensar por si. E aí, por consequência, o indivíduo que não pensa por si, ele acredita naquilo que é inacreditável. Ele aceita aquilo que é inaceitável. Ele tolera aquilo que é intolerável. E ele defende aquilo que é indefensável. Então, é esse tipo de indivíduo que o sistema educacional ele quer formar. Na verdade, ele está deformando o indivíduo. E esse indivíduo, ele se torna o seu verdadeiro algoz. Ele não precisa de inimigo maior. Porque seu alimento, né, seu fomento naquele indivíduo através do processo, não só o processo educacional oferecido pela escola, não, aqui eu estou falando, estou indo além, na própria sociedade em si. E há uma instigação, um instigamento, uma instigação, acho que seria o termo correto, para que esse indivíduo realmente não pare para pensar, não pare, ele está o tempo inteiro, né, conectado e desconectado ao mundo irreal e desconectado do mundo real. E chega um momento que há um rompimento dessa linha que é muito tênue, né, do real e do irreal, do virtual e do não virtual. E esse ponto é um ponto importante, porque aí quando há o rompimento a pessoa perde a sua própria identidade, porque na verdade ela nem construiu a sua verdadeira identidade. Ela não consegue se identificar. E o que a gente vê é que as pessoas se identificam, né, com os outros e baseado nessa identificação, muitas vezes sem um motivo, uma causa justa ou até mesmo uma causa aparente, ele começa a idealizar. Então, é muito interessante quando você vai estudar a educação infantil, estudar a fundo a importância da educação infantil, porque ali é a pedra filosofal, é a base. Né? O que é mais importante numa construção é o telhado ou é a base? É a base. Então, se você não trabalha uma base, né, sólida, ou seja, uma base sólida real, e você trabalha ali, né, de uma maneira muito, muito bem estruturada, não adianta nada você construir um prédio de 500 andares se você não fez um alicerce que suporte todo esse peso. Então, se nós tivéssemos realmente governos, e aqui eu não estou falando de governo A, B, C ou D, mas se nós tivéssemos governos realmente comprometidos com o crescimento e desenvolvimento da sociedade e comprometidos também com a própria sociedade civil, esses indivíduos estariam lutando por uma educação diferente, por um sistema educacional diferente. Então não é a questão da quantidade de horas, é a qualidade. Né? Não é o tempo, é a qualidade. E para você aumentar a qualidade, você tem que obrigatoriamente, objetivamente, melhorar a qualidade do processo de formação dos professores. Isso é uma coisa óbvia. E depois disso, e concomitante a isso, você vai desenvolver outras questões, principalmente a questão da adequação do currículo à realidade a qual os alunos estão inseridos. Pô, mas aí você vai criar um problema gigante, porque na hora do vestibular você vai. Só que é o seguinte: muitas pessoas poderiam, se fosse trabalhado especificamente a questão da educação vocacional, se os indivíduos conseguissem identificar a sua própria vocação e fosse oferecido para esse indivíduo a possibilidade dele de expandir a sua consciência, de ampliar o seu leque, esse indivíduo se comprometeria com o seu processo educacional e seria oferecido uma coisa diferenciada. Eu não sou a favor, isso eu não tenho nenhum problema também em dizer, porque eu acho que a sinceridade é uma coisa que tem que ser levada em consideração, independentemente de qualquer coisa. Eu acho que somente o lúdico, mais lúdico do que o não lúdico, vamos dizer assim, no processo da educação infantil, é algo para mim que
né, coloca ali sementes, deixa sementes malignas ali na mente da criança, que lá na frente ela vai acreditar no inacreditável, vai aceitar o inaceitável, vai tolerar o intolerável, vai defender o indefensável. Tá? Mesmo porque quando... É uma coisa interessante, esse ponto é interessantíssimo, interessantíssimo da gente pensar o quanto que a nossa mente, essa mente mente, e a gente tem que tomar cuidado para não ficar demente. Quando as pessoas entram em determinados, né, fazem uso de determinadas substâncias químicas fortíssimas, e elas entram nesse mundo ilusório, que é uma fuga, né? E terrível, porque além de ser uma fuga, além de destruir a possibilidade de construir um futuro diferente pelo simples fato da pessoa estar parada no tempo e no espaço, ainda a pessoa está fazendo mal para o seu próprio organismo. Então são coisas assim totalmente surreais. Dependendo da substância, ela vai ver um mundo irreal, um mundo fantasioso, e esse mundo fantasioso ele vai ter todos os personagens que foram incutidos na mente dessa pessoa durante o processo de formação dela lá na infância. Tá? É muito interessante, isso é muito interessante. E eu não vejo, infelizmente eu não vejo os nossos educadores, os nossos neurocientistas, os nossos especialistas em tantas coisas tratando sobre esse assunto. Então fala-se muito da imaginação. Alimenta-se muito a imaginação. E nós teríamos que tomar muito cuidado com a imaginação de algo que não é possível, que não é. Como é que você vai ver ali um elefante que voa, né? Estou dando um exemplo, elefante que voa, ou os animais que falam, etc., que dialogam entre si, com as pessoas, isso nos próprios livros infantis. Ai, mas isso não tem problema. Ninguém vê ameaça, mas existe uma ameaça. Existe uma ameaça. Ah, mas nem todo mundo é assim. Peraí, mas toma muito cuidado. Eu acho que existem outras formas de a gente criar atrativos para a educação e não transformar ela numa brincadeira, né? Porque a educação não é brincadeira. A educação não é brincadeira. Assim como a vida não é uma festa. Então nós deveríamos realmente parar para repensar. Parar mesmo, parar e com urgência, urgente, urgentíssimo. Porque da maneira que está, na verdade pior que está não pode ficar? Sim, pode ficar e está ficando a cada dia mais. E não é de hoje. Então, e tem muita gente que fala muito, mas não faz nada, né? Fala na questão de família e educação, calma, calma, calma. Legal, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. O que tem sido feito na prática, o que foi feito na prática para que fosse alterado aquilo que estava e segue, né? O status quo é o mesmo, na verdade piorou em alguns aspectos, na minha opinião profissional, baseado em dados, em fatos, etc. Então o ponto é, o que nós podemos fazer para mudar o sistema educacional para que nós possamos construir uma sociedade diferente. A educação não muda o mundo, né? A educação por si só, mas ela transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Isso foi dito, essa frase é uma frase fantástica. Só que para você oferecer uma educação realmente transformadora, você precisa dar muitos passos para trás e ajustar muitas questões aí, muitas arestas existentes no processo. Eu acredito que seja totalmente possível, tá? Mas enquanto nós não cobrarmos das nossas autoridades efetivamente que exista uma mudança, nada vai acontecer. Então essa mudança ela vai depender muito mais da gente eu falo, dos educadores e dos pais que estão realmente despertos e percebem que tem alguma coisa que não está legal, que não está certa e que a gente precisa fazer alguma coisa urgentemente, porque do contrário a gente vai somente formar gerações mais deformadas, mais mal formadas. Então a tendência não é melhorar, é piorar. E negar o problema não resolve o problema, na verdade agrava o problema. Dizer que o problema é um problema que não tem solução também é uma outra grande mentira, porque é totalmente possível quando se há interesse. E para que haja o interesse, tem que haver o empenho da população civil, né? Ou seja, nós temos que cobrar que exista, né, algo, que seja feito algo. E pela falta de. Aí vem, olha que coisa legal. Como a gente não fornece para as pessoas, né, a gente não forma pessoas capazes de pensar por si, aí fica difícil você cobrar delas que elas pensem por si.
Olha que coisa, olha como é que o ciclo onde vai longe, vai longe. Então chegou um momento que, na minha opinião, já passou, né? Já extrapolou, mas ainda dá tempo. Acho que nada, nada dura para sempre, mas também é totalmente possível começar, né? Ainda que tardiamente, mas é possível começar. Agora, será que nós estamos dispostos a enfrentar todas essas mudanças? Será que nós temos condições de fazer tudo isso? Como é que nós vamos planejar isso? Mas se nós não pararmos para repensar, nós estaremos seguindo os mesmos passos. E está nítido e notório que para onde a gente está indo, não está indo para lugar nenhum. Na verdade está indo para um lugar pior do que a gente já esteve anteriormente. Eu como educador e como... porque na verdade eu não comecei a minha carreira na educação, isso é importante. Eu não comecei a minha carreira na educação, eu comecei a minha carreira estudando direito, depois psicanálise, depois eu fui para a área de recursos humanos e trabalhei muitos anos na área de gestão, na área não só como gestão já foi nos últimos anos, mas trabalhei na área como auxiliar, como analista, como assistente, a questão principalmente aí depois no mundo corporativo, dentro da educação corporativa, treinamentos e desenvolvimentos, técnicos e comportamentais dentro das corporações. Isso me deu uma visão diferente, talvez, do educador. Não estou dizendo que é positivo isso, nem tão pouco negativo, estou dizendo que isso é um ponto a ser analisado, que me deu a visão um pouco mais ampliada, né, de enxergar lá a consequência desse processo educacional daqui de trás. E agora, depois, estudando e aprofundando nos aspectos neurocientíficos, não só educacionais de uma forma geral, neurocientíficos, pedagógico, psicopedagógico, neuropsicopedagógico e por aí vai, aí você vai, assim, aí eu fui enxergando, né, exatamente os pontos que eu acredito que seriam importantes de serem trabalhados. Então não é fazer com que a educação seja uma brincadeira, mas nós temos que desenvolver o interesse do aluno em aprender determinados conhecimentos, ou todos os conhecimentos, mas para isso ele tem que entender a importância daquilo para a vida dele. E não ser uma coisa, né, também como no Estado, que é a aprovação compulsória, ou seja, são poucos os casos onde você reprova um aluno. Então tem uma série de questões que ficam, assim, de certa forma, deixadas para lá, e a gente não pode deixar para lá. A gente não pode empurrar com a barriga como a gente vem fazendo ao longo de muitos anos. Então, ou nós paramos para repensar, ou nós apenas seguiremos caminhando, né, a largos passos aí para o fundo do poço. Ainda que eu acredite que nós já estamos muito próximo do fundo do poço e estamos prontos para cavar mais o poço para baixo, né, não querer sair. Enfim, é isso. Espero que esse conteúdo seja interessante e que você ajude, né, você se ajude. E como é que a gente pode se ajudar? A gente tem que começar a buscar. Se ninguém faz nada, né? Se existe uma inércia, se existe se algo é conveniente por uma questão de conivência, se é conivência por causa de conveniência, que a gente vê que muitas vezes acontece, o que nós temos que fazer? Fazer a nossa parte. Vai estudar, vai se aprofundar, vai buscar conhecimento, vai se libertar dos grilhões da ignorância. Seja você educador, seja você não educador, mas se você quer ter uma vida diferente, se você não está de acordo com aquilo que o sistema vende, essa ilusão que ele vende para gente, então vai fazer a diferença, vai estudar, vai se aprofundar nos assuntos que você acredita que sejam importantes e significativos para a tua vida. Porque quem faz a escola não é a escola, quem faz a escola é o aluno, porque eu estudei em colégio particular e colégio público. E digo para vocês assim que é totalmente possível você fazer a diferença na tua vida se você estiver disposto a fazer diferente. Se você estiver disposto a fazer diferente do que a maioria faz, se você estiver desperto, porque assim, ó, existe o desperto, né, o desperto, e existe o esperto. O desperto, ele é muito mais esperto do que o esperto, que se considera esperto. Porque o esperto é aquele que vai até um dia ele encontrar alguém que derruba ele. O desperto, ele vai ainda que lentamente, porque não interessa a velocidade, acho que foi Confúcio que disse isso, mas sim a constância, né? Acho que foi Confúcio, eu não lembro. É a constância. Então, o importante não é você chegar mais rápido, mas sim você seguir
uma constância e não parar nunca, porque o nosso processo evolutivo ele é um processo sem fim. Começa antes de nós nascermos e termina talvez depois do que nós morramos, né? Depois da nossa morte. E isso vai depender só da gente. O que a gente pode fazer pela gente? Será que a gente se comprometer com a gente mesmo não seria? Né? O único agente de transformação da nossa realidade é a gente mesmo. Nós somos os únicos agentes de transformação da nossa realidade. Se a gente não pensar na gente, quem vai pensar na gente? E nós como agente de transformação da nossa realidade. Então cabe a nós, compete a nós. Essa busca pela libertação, a liberdade ela requer responsabilidade. Essa busca pela libertação é sua. Né? A sua libertação ela é uma causa própria, sua causa. Então você vai ter que lutar com unhas e dentes, arduamente. É isso. Se você se identificou com o conteúdo, veja que a gente conversa sobre várias coisas, mas o foco hoje aqui foi falar sobre a questão da moral e a questão da inteligência. A questão da moral é a questão da educação. A inteligência também a gente falou. Gardner, por exemplo, falou sobre sobre as múltiplas inteligências. Muito interessante o conteúdo. Convido vocês a pesquisarem. Eu acho que eu tenho algum vídeo no canal. Se não tiver nesse canal, está num outro canal, que é Carlos Eduardo Balcarce, está no YouTube também, onde eu falo bastante sobre a questão da inteligência emocional e outras inteligências. Mas Gardner falou sobre as múltiplas inteligências, e aí eu falei hoje sobre a educação vocacional, que ela vai especificamente atuar, né? Ou seja, ela vai oferecer para aquele aluno aquela informação que ele tem maior facilidade por haver uma identificação e por outros motivos mais, aí são questões neurocientíficas. A neurociência explica muito esses aspectos, tá? Mas se você gostou do conteúdo, eu gostaria que você, por gentileza, em podendo e em querendo, compartilhasse com pessoas que você acredita que também possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. O objetivo aqui é despertar os indivíduos, é fazer com que os indivíduos parem para pensar. Não é fazer com que os indivíduos pensem como eu penso, porque se eu quisesse que alguém pensasse como eu penso, eu não passaria de um doutrinador, né? De um carrasco, um doutrinador, e esse não é o meu papel. Meu papel é fazer com que você pare para pensar. Você pode discordar de tudo e eu não peço em nenhum momento aqui para que as pessoas concordem com aquilo que eu estou dizendo, mas eu peço para que elas reflitam. Para que elas reflitam a respeito daquilo que eu estou dizendo e para que elas reflitam a respeito daquilo que elas estão pensando. Para realmente verificar se aquilo que elas estão pensando, elas pensam mesmo por si ou elas pensaram porque alguém disse. Então, a vida é isso. É um eterno, uma coisa eterna, uma busca eterna, né? E a gente busca resposta, a gente sabe que muitas respostas a gente nunca vai obter, né? Mas a nossa curiosidade, ela tem que ser mantida, né? Porque aquela criança lá que, o porquê do porquê do porquê, nem tudo, né? Nós teremos a condição de compreender o porquê do porquê das coisas, mas nós não podemos deixar com que nós silenciemos e nos calemos no sentido de que não busquemos aquilo que nós acreditamos. Então, acreditar. Acreditar é dar crédito. Cuidado com aquilo que você dá crédito. Faça uma análise minuciosa do porquê que você está pensando como você está pensando, porquê que você está agindo como você está agindo, porquê que você está sentindo o que você está sentindo. E lembre-se sempre que tudo começa na seara do pensamento. Pensamento gera sentimento, que gera ação, que gera reação. É isso. Muito obrigado aí pela sua atenção e conto com o seu auxílio nesse processo de divulgação.